Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Dojo de Paz. Aqui é o Daniel e no episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre o papel do pai no trabalho de parto. Vou trazer aqui algumas dicas para você viver aí esse período tão gostoso que é a espera do seu filho, saber o que fazer na hora H e ajudar a sua parceira. Tenho certeza que vocês vão sair com um relacionamento ainda mais forte depois dessa experiência. Talvez depois desse episódio eu grave mais alguns sobre esse período ali, antes da chegada da criança, preparação e tudo mais, que foi um período muito bacana para mim e para Lari. Então, talvez depois tenha mais, talvez não, é uma opção também. Então, vamos lá. Bom, o papel do pai aí no trabalho de parto e algumas dicas para você que está nesse período aí de muita expectativa e nesse momento tão bacana que é a espera pro parto, fica aquela pergunta, né? O quanto que você já parou aí para pensar no que tu vai fazer na hora H, né? Durante o trabalho de parto aí da sua companheira. E qual que vai ser o seu papel, né, naquele momento ali que é tão único quando o teu filho vai vir para o mundo. Então, com certeza, o papel do pai aqui no trabalho de parto é totalmente coadjuvante, né? O protagonismo é todo da mulher. Mas é super importante você se preparar e proporcionar um momento mais confortável, né, emocionalmente seguro para sua companheira e que com certeza isso vai ajudar também a ser um momento de grande crescimento para você. Para mim, o nascimento do meu filho com certeza foi um dos eventos aí mais importantes, mais impactantes da minha vida, foi muito emocionante mesmo. Não é nenhum clichê quando falam isso, acho que é super esperado, né? Afinal de contas, é a chegada do seu filho, no meu caso foi meu primeiro filho. E as dicas que eu vou compartilhar aqui são com base na experiência que eu tive, né, do único parto que eu participei, que foi o parto do Bernardo. E não vou entrar em detalhes aqui nesse episódio, mas a gente optou por um parto domiciliar planejado. Então a gente teve que se preparar bastante, estudar um pouco, ir em rodas de conversa, entender de outros pais como tinha sido também esse processo com eles. Afinal, no parto domiciliar, a última instância de responsabilidade é do pai e da mãe. Mas essas dicas é indiferente se você vai fazer um parto em casa, se você vai fazer um parto no hospital, se vai ser uma cesárea, se vai ser natural, se vai ser agendado, enfim, acho que não importa. Grande parte dessas dicas você vai conseguir utilizar aí na prática, na hora H, quando seu filho estiver chegando. Então vamos lá. A primeira dica aqui é programe-se para estar presente. É uma dica que parece até muito óbvia, né? Mas vamos lá, o trabalho de parto ele pode durar aí várias horas. Vamos tomar como uma média aqui, só para simplificar as coisas, que vamos dizer que 12 horas. E seria ótimo se você pudesse estar ao lado da sua companheira aí desde as primeiras contrações dela. É claro que a gente tem a nossa limitação por conta da rotina de trabalho, mas faça o que estiver aí ao seu alcance para deixar o pessoal do escritório preparado e a sua agenda mais tranquila quando você estiver se aproximando ali da semana que vai acontecer que vai acontecer o parto, que vai acontecer o nascimento do seu filho. Trata isso como especial, né? Trata como prioridade. É bem provável que você vai conseguir aí dar os seus pulos, afinal o seu filho só vai vir ao mundo uma vez só. Loucura, né? Então eu sempre gosto de tentar fazer esse paralelo, né? Poxa, às vezes a gente se programa para receber uma visita, às vezes a gente se programa para receber um parente chato, para receber um amigo no final de semana, porque cargas d'água a gente não vai se preparar, né, para receber o nosso filho. Então, tanto para se programar para estar presente, quanto procurar informação, né, e colocar essas dicas em prática, procurar outras dicas também. A segunda dica vai super ao encontro do que eu acabei de falar, que é consumir conteúdo de qualidade sobre o assunto. Então, tem muita gente competente por aí no Instagram, na internet, propagando boa informação sobre parto, sobre paternidade, por aí vai. No início da gestação, eu comecei a consumir alguns conteúdos que me ajudaram bastante. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês e eu vou deixar o link também na descrição desse episódio, tá? Um deles é o Homem Paterno, que é um trabalho super bacana no Instagram do Thiago. E ele faz um trabalho muito legal, traz muita informação sobre parto só para homens. Ele tem inclusive um workshop que ele dá na prática mesmo. Entra lá, você vai ver. Tem um exercício de empatia que ele faz que é muito bacana. Eu não fiz o curso, eu só vejo as fotos no Instagram. Mas, por exemplo, cara, ele coloca uma melancia amarrada à cintura do homem para o homem ter ideia do que é carregar uma barriga, né, aí durante
7, 8 meses, né? Enfim. Mais uma dica de conteúdo, assista o documentário Renascimento do Parto. Ele está disponível na Netflix e ele fala sobre parto humanizado, fala sobre parto cesárea. Ele tem várias, tem o 1, tem o 2, eu digo que tem o Renascimento do Parto e o Retorno do Renascimento do Parto, mas enfim, brincadeiras à parte. Tem acho que 3 filmes do Netflix sobre o Renascimento do Parto. Assistam, é bom para te preparar. Tem algumas cenas chocantes, eu fiquei bem chocado a primeira vez que eu assisti, mas a mensagem do filme é muito boa, a reflexão que traz é muito boa também. Eu também sugiro você acessar o site despertardoparto.com.br. O Despertar do Parto é um site feito por doulas e eles têm cursos online, têm cursos presenciais sobre parto, tem muito artigo bacana, vídeos no YouTube. Acessa lá que tem muito conteúdo bacana para você se preparar para esse momento. Terceira dica, ainda sobre buscar informação, é especificamente você entender as fases do trabalho de parto. Eu não vou entrar a fundo aqui, daria um episódio só sobre isso, mas o trabalho de parto ele é um evento com começo, meio e fim. Ele tem fases distintas, tem durações distintas, intensidades, tem características específicas de cada fase e, cara, conhecimento liberta e, principalmente, conhecimento gera empatia. Você conhecer o que está acontecendo com o corpo da sua companheira, da sua esposa, vai deixar vocês muito mais seguros naquele momento ali que é super intenso, né? Então, inclusive, você pode ali auxiliar a tua esposa a identificar que momento que ela tá, né? E não exagerar muito, só falar o necessário para não causar estresse para a mulher, porque é um momento que elas estão muito ali na partolândia que a gente chama, né? Cara, dor, aquela chuva, aquela tempestade de hormônios ali, tira elas de sintonia, e então elas vão para outro mundo, que é a partolândia. Então tem que respeitar, não falar muito, mas entender essas fases é muito legal para você estar preparado e conseguir ajudar. Então na descrição do episódio tem um vídeo ali que fala sobre as fases do trabalho de parto. A quarta dica é para mim uma das mais importantes, tá? Se você não quiser fazer nenhuma, acho que faz essa. E esteja presente, óbvio. Mas é conversar sobre as expectativas e medos da sua companheira e os seus também. Então aproveita o período da gestação para conversar com a sua companheira sobre o que ela imagina, o que ela tem na cabeça sobre um parto ideal. Talvez ela não tenha pensado sobre isso ainda, mas vai ser super positivo vocês pensarem, construírem isso juntos. E o que ela imagina que pode dar errado. É importante também falar sobre isso, né? Qual que seria o pior cenário para ela? Quais são os maiores medos dela? E os seus também. Eu costumo dizer que a expectativa é a mãe da decepção. E você não quer que junto com o seu filho nasça ali um sentimento de culpa dos pais. Então, conversar sobre esse momento vai tirar muita tensão dos ombros de vocês, vai ajudar muito para quando o momento chegar. Vai ajudar a criar aí um vínculo ainda maior entre o casal, né, nesse período de expectativa da chegada da criança. E é uma forma de vocês aproveitarem aí para sair dessa experiência ainda maior como um casal. E claro, se vocês desenterrarem alguma coisa aí, procura ajuda, procura um psicólogo, vai bater um papo, vai se entender, né? Mas geralmente são coisas muito práticas que saem ali, que tanto o pai quanto a mãe se resolvem só pelo fato de colocar isso para fora e de conversar com o seu companheiro, né? Próxima dica, façam combinados para a hora da dor. Bom, o momento de dor do parto aqui não tenho voz ativa para falar, né? Mas ele é muito intenso e, meu amigo, ele vai chegar. E vai ser ótimo você e a sua esposa conversarem sem estar ali no calor do momento. Então, antes de chegar no parto, pergunta para sua parceira, ó, quando a dor estiver absurda e você pensar em desistir dos planos que a gente montou, do que a gente conversou, né? Seja qual for, parto natural, seja uma cesárea, enfim, né? O que vocês planejaram aí como parto, quando a dor estiver muito forte, o que eu posso te falar? O que você acha que vai te ajudar a passar por esse momento, né? No meu caso aqui, vou dar como exemplo, a gente combinou de relembrar o porquê que a gente tinha decidido pelo parto natural, né? Como que a gente gostaria de dar as boas-vindas para o nosso filho, né? E que cada dor intensa que a minha esposa estava sentindo era um passinho a mais que a gente estava de conhecer o nosso filho que a gente estava esperando ali já há 9 meses, né? Então eu lembro que várias vezes eu tive que recorrer a isso, né? Falar para ela isso e eu lembro que ajudou demais. Então façam combinados, entendam junto o que vai ser mais bacana, né? Como vai ser mais bacana você ajudar ali na hora da dor.
Próxima dica, o parto, ele é um momento de intimidade, né? Então, algumas literaturas citam até o parto como o término da relação sexual que concebeu seu filho. Olha que loucuragem. Então, portanto, né, se prepara para ser carinhoso com a sua esposa. Faça massagem, cante, acaricie, converse, esteja perto, porque esse é um momento bem único para o casal e você pode aproveitar muito ele. Vai ser muito bacana. Depois, respeite a partolândia. Dica importante, né? A partolândia geralmente surge na parte ativa do trabalho de parto, né? Então é um momento de dor muito intensa ali, que a sua companheira pode ficar mais distante, né? Mais quieta ou mais barulhenta, cada mulher responde de um jeito, né? Ou ela pode ficar mais sensível e te encher de palavrões, né? É uma chuva de hormônios e cada corpo reage de uma maneira. Então, é uma espécie ali de um flow, de um transe, que é disparada pela intensidade daquele momento. Então, cara, simplesmente sorria, acene, respeite o momento e não se ofenda se sobrar alguma coisa suja pro seu lado. Mais uma dica, respire. Essa é uma dica prática e que foi muito valiosa para mim. O parto ele é muito sobre respiração, mais do que respiração, do que sobre força para a mulher. Então, na hora da dor, a primeira coisa que você e a sua companheira vão se esquecer é de respirar, né? Você não vai sentir dor, mas você vai ficar super agoniado em ver sua esposa sentir muita dor e você não conseguir fazer nada a respeito disso. Eu sei porque foi o que eu senti no momento do parto do meu filho, né? Então, a tensão é absurda. Inclusive, se prepara para se sentir atropelado por uma carreta no dia seguinte, né? Você fica muito tenso e no dia seguinte essa coisa volta e vocês vão começar a respirar curtinho, né, cachorrinho? Então, o que não é bom para ninguém, né? Inclusive para o bebê, que ele precisa oxigenar ali durante o trabalho de parto. Então, aproveita para fazer respirações profundas, lembra com frequência sua companheira disso, né, para ela fazer respiração, faz uma respiração junto com ela, né, inspirando bem, expirando de forma relaxada. E seria ideal, inclusive, se vocês conseguissem incluir uma prática de meditação na rotina, no período da gestação, para quando chegar ali no parto, vocês conseguirem lembrar desse exercício de respiração consciente que vai ajudar muito, até mesmo para trazer mais tranquilidade, né? Além de ajudar mesmo na prática do parto. Outra dica é confie na sua companheira, né? A mulher, ela sabe parir. O parto é algo natural, é algo fisiológico, estar grávida não é doença, né? Então, parir definitivamente não deve ser tratado como algo patológico, como uma doença, né? O parto é um momento onde a natureza ela mostra o seu poder e a sua beleza, assim, então não tem muito o que tu fazer, né? É curtir o momento. As coisas acontecem na hora que precisa acontecer. Então eu sou um cara que trabalho muito com planejamento e gosto muito de ter o controle da situação. O parto é uma grande lição, né? Uma lição de, cara, a natureza está sob o controle e tem coisas que simplesmente não tem o que você fazer. Então você tem que confiar na natureza, né? Então o trabalho de parto do meu filho teve momentos nos quais eu me questionei se era normal tanta dor, tanto tempo, né? O que o processo estava levando. E eu acredito que nesse momento de dúvida seja muito comum você passar por isso, né? Você se questionar, você se duvidar, a sua companheira também deve passar por isso durante o trabalho de parto, mas principalmente você não deixa isso transparecer para sua companheira, né? Fala palavras de encorajamento, que não jamais duvide da capacidade dela, sempre esteja ali dando força, né? Por mais que você tenha momentos de apavoro, não deixa isso transparecer para sua companheira, né? Porque é um momento que ela vai precisar de você ali como um apoio, como uma base. E por último, se não sair como vocês planejaram, aceita e abraça a realidade, né? Não fica vivendo no que deveria ser, né? Vive o que é. Então, por mais preparados, mais planejados e esclarecidos que o casal esteja, a natureza ela tem os seus próprios meios, né? Então, para mim, vindo desse campo de exatas, era algo muito estranho, não saber a data que meu filho ia nascer com exatidão, não saber o tempo que levaria o processo de parto, né? Desconhecer algumas variáveis desse processo que é tão marcante. Mas não adianta, quem determina isso é o bebê, é a natureza, né? Então, talvez por isso, o trabalho de parto tenha sido aí um dos maiores aprendizados que eu tirei desse processo, né, que eu levo para a vida, é que, cara, a natureza é perfeita, ela sabe o que faz e você precisa respeitar. O que está no seu controle, no controle da sua companheira, é se informar, se preparar, tratar o momento com o carinho que ele merece.
Se algo não sair como planejado, abrace a realidade de bom grado e não esqueça, né? Passe a tranquilidade para sua companheira. Afinal, ela já tem uma puta responsabilidade, né? Uma responsabilidade gigante de orquestrar essa coisa toda. Bom, pessoal, o episódio de hoje era isso. Compartilha aí para alguém que está passando por esse momento, né? Que está aí nesse momento tão gostoso que é a espera pelo parto. Compartilha se você acredita que esse episódio aí pode ajudar, tá bom? Um abraço, nos manda aí seus feedbacks e até a próxima.